No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou o Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Eu separei para você várias entrevistas que nós mostramos aqui no nosso jornal diário com temas variados. São especialistas falando sobre direitos e cuidados com pessoas com deficiência, os rumos da economia no país, como garantir uma alimentação saudável nas escolas públicas e direitos dos povos indígenas aqui em São Paulo. Então fique comigo, começa agora o programa Rádio em Revista. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre nutrição e alimentação saudável para nossas crianças. Em pauta, a lei que proíbe a comercialização de alimentos industrializados que contenham gorduras trans nas escolas estaduais de São Paulo. Sobre esse assunto, o Jeremias Gomes conversou com a nutricionista Thaís Pomini. Acompanhe comigo essa entrevista. Doutora, qual é o impacto de uma lei dessa que proíbe não apenas e alerta sobre o consumo de alimentos industrializados com alto teor de gordura trans nas escolas? Exatamente. Nós sabemos aí que a gordura trans é uma gordura que é muito prejudicial à nossa saúde, né? Nós temos estudos já comprovando que elas causam um aumento do LDL, que é o nosso colesterol ruim, e uma queda do nosso HDL, que é o colesterol bom, e com isso aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Então, realmente não é um alimento para ser consumido. O que ocorre é que nós tentamos, na população, fazer a conscientização, mas é um processo muito difícil. Então, por isso que veio a lei para ter essa proibição nas escolas. Agora, doutora, realmente, olha, eu achei esse projeto da maior relevância, porque às vezes você vê lá na cantina, né, dá o sinal, olha, eu me lembro de levar uma maçãzinha, uma banana na lancheira, né, e mudou tudo, né, a molecada corre e dá-lhe aqueles pacotinhos de biscoito recheado, aquilo tem gordura trans? Salgadinho? Exato, exatamente, a gordura trans, ela está em alimentos ultraprocessados, que são aqueles do pacotinho. São biscoitos, bolacha, sorvete, aquele macarrão instantâneo, pipoca de micro-ondas, chocolate. E, normalmente, é um alimento que é mais barato. Então, as pessoas acabam tendo fácil acesso, independente da sua situação econômica. Mas o que acontece é que essa gordura trans, ela é a que fica depositada nas nossas artérias, causando arteriosclerose. E as crianças realmente não têm muito discernimento, né? Você vai colocar lá uma salada de frutas ou um salgadinho, eles vão no salgadinho. Então, essa lei, ela é muito importante, sim, para isso, e ela vem numa época muito importante, já que estamos na pandemia, e nós estamos vendo os casos que pessoas com obesidade, com comorbidades, têm uma gravidade maior. Então, é o momento realmente da gente ter mais cuidado com a nossa alimentação. A senhora sabe, Carolina Franca, às vezes eu converso e brinco com o pessoal que no Brasil a gente passou de uma subnutrição, né, não sei se é o termo correto, para uma má alimentação. Às vezes a pessoa não tinha o recurso. Quando a situação econômica melhorou um pouco, as pessoas começaram a se alimentar muito mal. E é esses alimentos que a senhora tem falado ali. Aliás, para detalhar um pouquinho mais, eu queria que a senhora explicasse o seguinte. Olha, a lei prevê a proibição de alimentos com mais de 0,2 gramas de gordura, né, trans por porção, além de gordura hidrogenada e óleo hidrogenado ou vegetal. Exemplifica um pouquinho para a gente o que é isso. Exatamente. Na verdade, a gordura trans, pela nossa legislação, se na porção tiver menos que 0,2 gramas, ela pode alegar no seu rótulo que ela é sem gordura trans ou que ela tem 0 gordura trans. Então, o que acontece? Acaba que o alimento, ele tem gordura trans, mas, pela legislação, ele pode dizer que não tem. Como assim? Por exemplo, um pacotinho de biscoito recheado.
A porção, eles calculam 30 gramas, que seriam 2 biscoitos. Nesses 2 biscoitos, tem menos de 0,2 gramas. Então, eles podem colocar no rótulo que não tem gordura trans. Mas a pessoa não come apenas 2 biscoitos. Então, quer dizer, na porção pode ter pouca gordura, mas no pacote tem mais de 0,2. Mas a nossa legislação permite que isso aconteça. Pois é. Por isso que o projeto, inclusive, já está, né, assinado, devidamente em trâmite, que até 2023 a gordura trans será banida do nosso país. É interessante isso que a senhora falou, Thaís Pomini, nutricionista, que conversa aqui com a gente sobre esse projeto, essa lei, que já é a lei 17.340 de 2021, proíbe comercialização de alimentos industrializados que contenham gordura trans nas escolas da rede pública, estadual e privadas. E a senhora trazendo uma informação importante que no futuro vai ser proibido, abolido, né? Por quê? O que essa gordura trans pode fazer tão mal ao nosso organismo? Exatamente, a gordura trans, como eu disse, ela aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares e ela também vem contra todo esse nosso projeto que nós temos para a melhora de saúde e para a obesidade infantil. Então, esses produtos, por terem gordura trans, são ultraprocessados e no nosso guia alimentar para a população brasileira, os produtos ultraprocessados devem ser evitados. Então, assim, nós temos que dar preferência para produtos in natura, minimamente processados. Então, a gordura trans acaba vindo totalmente contra todos esses nossas diretrizes de alimentação saudável, principalmente nas crianças, né? Porque o hábito alimentar das crianças normalmente vem do exemplo dos pais e acaba sendo uma geração anterior que não tinha tanto essa preocupação e nem tanto acesso a esse tipo de alimentação mais saudável. Então, nós temos que tomar muito conta do nosso futuro. Pois é, dos nossos jovens, né? E hoje tanto se fala em imunidade, toda hora, não é, Thaís? Alguém fala, olha, tal alimento é bom. Agora, com certeza, alimento ultraprocessado, acho que nunca vai aumentar a nossa imunidade. Existe um limite que a gente pode ingestir, ou a criança, de alimento ultraprocessado? Porque tem gente que fala, o dia do lixo, né? Vou comer, hoje pode só porcaria. Pode ou também não é desejável? Existe algum limite para esse consumo de ultraprocessado? Na verdade, o ultraprocessado, ele nunca é um alimento que pode ter um limite estabelecido. Ele deve ser evitado o máximo possível. E essa história do dia do lixo, né, a gente até brinca aqui entre os nutricionistas que comida não é lixo. Então, independente do que você está comendo, se a pessoa acha que, de repente, não é uma alimentação tão saudável, mas, de alguma forma, é alguma coisa que te dê um conforto, sabe? O bolo que a avó faz. Uhum. Então, é muito mais importante esse momento de comer esse bolo satisfeito do que de achar que ele está fora da sua alimentação, né? Então, mas esse tipo de alimentação tem que ser a exceção. O que faz da nossa alimentação saudável e equilibrada é a constância. Então, quanto mais constância nós temos em uma alimentação saudável e menos exceções, mais saudável nós teremos. Claro que uma vez ou outra não é o que vai te fazer ter uma doença cardiovascular imediatamente, mas lembrando que o importante é a constância da alimentação saudável. Agora, existe também, talvez até essa minha questão ultrapasse um pouquinho o limite do nutricionista, mas assim, coisas gordurosas e açucaradas, parece que o cérebro entende como, né? Então, assim, eu queria que a senhora também orientasse os pais. Acho que não é correto a gente falar assim, olha, come aqui a verdura que você não gosta, que o seu prêmio vai ser uma bala, um doce, né? Não é muito bom também fazer isso, né? O bom é ter o prazer com o próprio alimento saudável, né? Exatamente, assim, uma das funções, a principal, na verdade, da gordura trans é exatamente isso, é que ela dá crocância ao alimento, né? Ela dá um gosto bom e um prazo de validade longo. Uhum. Então, claro que sempre vai ser muito mais atraente para uma criança, né, uma coisa assim, do que, por exemplo, uma salada. Mas, hoje, nós temos tantas opções de modo de preparo. Então, eu acho que a dieta de ninguém, né, deve ser algo sofrido, porque senão não vai ter durabilidade. Então, assim, tem que procurar fazer do jeito que gosta. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 crianças,
e assim, gosta de hambúrguer, eu compro a carne moída, sem gordura, faço os hambúrgueres e dentro eu coloco cenoura raladinha, aveia, o que tiver que ser mais assim, que tire esse gosto que talvez eles recusassem, é uma forma de você mostrar para o seu filho que pode ser prazeroso também, e que além de prazeroso, faz bem para o seu corpo. Eu quero mudar de assunto e agora vamos falar sobre direitos indígenas, a importância da preservação da cultura e a situação das comunidades, que somente em São Paulo são mais de 50 diferentes grupos. A Júlia Stanzioni conversou com Shirley Pancará, da Mandata Ativista do PSOL. Elas falaram sobre o projeto de lei 731 de 2020, que obriga o Estado a preservar o patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas. Acompanhe. Se fala da preservação do patrimônio cultural, nós estamos querendo dizer o que oficialmente, Shirley? A senhora pode nos ajudar a transmitir essa informação para as pessoas, por favor? Então, o PL, ele institui a política estadual de preservação do patrimônio cultural dos povos e comunidades indígenas, né? Então, ele tem o objetivo de registro, manutenção, atualização, valorização, fomento e reprodução sociocultural dos povos indígenas, né? Então, nesse projeto, eu venho trazendo todo esse nosso patrimônio indígena, tanto dos indígenas que estão vivendo dentro das comunidades, quanto os indígenas que se encontram em contexto urbano, né? Então, há uma série de ações, poder ter acesso ao território nosso, fazer o usufruto do nosso território, porque nós sabemos fazer o usufruto do território, né? Não é como as pessoas não indígenas que degradam tanto, e nós mantemos o equilíbrio desses territórios, assim como uma série de questões que envolve aí a nossa história, né, uma série de coisas materiais e imateriais que envolvem as nossas comunidades e nossos povos indígenas em contexto urbano. Então, é um projeto tão extenso, tem tantas coisas que são tão importantes e são reivindicações dos povos indígenas que vivem aqui no estado de São Paulo, né, visando que nós temos aqui no estado de São Paulo mais de 50 etnias, né? E temos essa presença indígena também dentro das cidades que circulam todos os dias, que tem necessidade desse reconhecimento, tem necessidade de poder fazer suas manifestações culturais e ter um espaço para isso, né? Então, o indígena quer fazer um ritual sagrado, mas não tem nenhum espaço para que se faça isso, né? Porque tudo foi tomado aí pelos concretos, não tem um espaço que a gente possa utilizar para fazer essa atividade, né? Então, eu trago também esse olhar sobre os povos indígenas, esse respeito às nossas manifestações culturais, tanto elas dentro das nossas comunidades, o indígena está dentro da comunidade, o indígena está fora da comunidade. Então, esse projeto vem trazendo uma série de coisas importantíssimas para nós do movimento indígena. E reconhecer isso seria fazer, não sei se eu vou usar a palavra, uma reparação histórica, tá? Mas eu vou utilizar essa palavra, né? Fazer uma reparação histórica com os povos indígenas, que tanto têm dado origem a tantas coisas aqui nesse estado, né? Tem influenciado nesses nomes de ruas, na culinária, em todos os olhares, se você for ver, tem uma presença indígena, porque somos os nativos desse território, né? Então, poder trazer isso num projeto e esse projeto ser aceito, ser respeitado, isso é um dever, não é pedir um favor para ninguém, pedir favor para fazer. Nós temos isso de que fazer é o legítimo, é o justo com os povos indígenas que vivem em São Paulo, né? Visto que as pessoas, eu também trago essas inquietações sobre, quando eu falo que tem muitos nomes de ruas com
palavras indígenas, mas nós também temos monumentos de pessoas que travaram brigas cruéis com os povos indígenas. Então, nós temos exemplo aí, por exemplo, rodovia de Bandeirantes. Quem foram os bandeirantes para os povos indígenas, né? Então, a gente precisa rever tudo isso, né? Então, a gente precisa ter isso, mas que isso não seja só para ficar no imaginário ou ficar registrado numa forma assim. Vou deixar registrado que existe a presença indígena em São Paulo. Isso nós já sabemos, que existe a presença indígena no estado de São Paulo. O que nós queremos é poder nos manifestar, o que nós queremos é poder manter a cultura, o que nós queremos é poder manter nossa coletividade, nosso socioeconômico, nós precisamos disso, né? E vai muito além de alguém dizer, o indígena está ali, tá no cantinho dele. Nós precisamos que seja efetivado todos esses direitos, tanto eles na nossa saúde, quanto eles na nossa educação, quanto no socioeconômico, nos nossos modos de vida, no nosso respeito à cosmologia e toda a nossa forma de nos organizar. Isso sim é fazer valer os direitos dos povos indígenas, porque só lembrar que a gente existe, a gente já sabe também disso, né? Os povos indígenas estão ali, eles existem. Nós precisamos de políticas públicas que, de fato, sejam feitas pelos próprios povos indígenas e atendam às nossas necessidades, e não uma coisa que vem de fora para dentro, mas tem que ser de dentro para fora, porque nós sabemos a dor e resistência que nós passamos. O especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio Revista está de volta e vamos falar agora sobre economia. A pandemia trouxe um prejuízo a vários setores da economia brasileira. O turismo é um deles. Uma tentativa de amenizar o problema é a aprovação do uso do selo Safe Travels pelas cidades paulistas, uma certificação de boas práticas intersetoriais do Plano São Paulo em relação à higiene e segurança sanitária. Sobre esse assunto, eu conversei com o secretário de Turismo de São Paulo, Vinícius Lumertz. Vamos acompanhar essa entrevista. O que é exatamente esse Safe Travels? Explique para os nossos espectadores, por gentileza. Bom, o WTTC ele é a grande entidade privada que reúne todos os grandes empreendimentos privados do turismo no mundo. Companhias aéreas, de trem, de ônibus, hotéis, resorts, parques temáticos, e o Estado de São Paulo foi considerado embaixador do Safe Travels pelos esforços que foram feitos aqui pelo trade turístico, pelos restaurantes, pelos hotéis, com relação aos cuidados na pandemia, o uso do álcool gel, tomada de temperatura, em cada momento da fase vermelha, da fase laranja, aqueles cuidados de modificação de café da manhã, de serviço de buffet, quando o indivíduo, cliente deixa de se servir, é servido pelo próprio hotel ou pela alimentação fora do lar. Isso tudo foi reconhecido, foi medido pelo WTTC como ideal em termos de práticas, né? E aí vem o selo, e esse selo é a primeira fase em que nós fomos agraciados com esse patamar aí de embaixador do WTTC e do Safe Travels, ou seja, as pessoas vão ter, os hotéis, nossos empreendimentos, nossas cidades vão ter esse selo. Nós também estamos fazendo aqui, dentro dessa lógica de, primeiro, sobrevivência, depois recuperação econômica, um esforço de um cardápio de boas práticas que faz parte do mutirão do turismo que nós iniciamos lá em março do ano passado, quando nós começamos a trabalhar com os prefeitos para produzir máscaras, né, para fazer os protocolos de cada setor. Hoje, nós estamos ampliando isso para um outro grande conjunto de melhores práticas, como, por exemplo, aqui no centro de São Paulo, durante a pandemia, aí, junto com o prefeito Covas, nós abrimos aquelas 4 ruas lá em entorno da Casa do Corpo, com locais externos para alimentação, né, mesas,
floreiras, cadeiras, e tem 40 lugares em São Paulo já mapeados para começar essa segunda fase, porque haverá muito mais de 40 conjuntos de ruas, a cidade tem mais espaço do que isso. Nós estamos levando, por exemplo, esse tipo de experiência para o interior do Estado, para as várias cidades do interior, com recursos da Secretaria, com recursos do programa da DETUR, e aí nós queremos premiar as melhores práticas nesse sentido, as melhores práticas no sentido de legislação favorável ao turismo. Muitos municípios, a maioria não tem legislação desenhada para atrair hotéis, atrair parques temáticos, desenvolver parques naturais, incentivos, não tem, né? E às vezes o município tem potencial, mas não tendo incentivo, não tem empreendimento. Nós estamos mapeando áreas também especiais, junto com o Secov, e isso tudo se junta com as melhores práticas, na expectativa de que na retomada, nós vimos que a retomada, assim que ela aconteceu no início do ano, final do ano passado, foi no turismo de proximidade. Nós esperamos que possamos ajudar, que ajudemos a consolidar o turismo interno em São Paulo, regional em São Paulo, pelas estradas, por tudo que São Paulo tem, e muitas vezes desconhecido dos próprios paulistas e dos paulistanos, e que nós queremos revelar mediante esses vários programas e mediante essa segurança de viajar, que é o que os pais querem para suas famílias, né, que as famílias querem em geral, né? Agora, secretário, para se conseguir esses safe travels, é óbvio que estabelecimentos ali de hospedagem com mais estrutura, eles talvez já tenham total condições de obedecer todas as regras muito rapidamente. Os estabelecimentos menores, o senhor acha que terão a mesma facilidade para conseguir esse tipo de selo ou podem ter um pouco mais de dificuldade para se enquadrar nas exigências? Não tem dificuldade, não, porque são exigências muito simples, né? E aí, nesses casos, como são estabelecimentos normalmente familiares, a família está se protegendo, né, também. Né? Quando você tem uma pequena pousada, onde trabalham familiares, né, ao contrário, né, aquela família está no nível de exposição familiar. Né? Até porque os cuidados são simples, eles não são complexos. Né? E depende de cada fase. Uma coisa são os cuidados numa fase vermelha, outras coisas são os cuidados numa fase laranja, outras na fase verde, amarela, né? Então, são todos protocolos conhecidos, nós fizemos filmes, né? Se você entra no site do Convention Bureau, todos os filmes estão lá, são filmes muito bem feitos, né? E, na verdade, você não muda uma sociedade com leis, né? Leis são importantes como balizas, mas normas e regulamentos também são importantes. Mas quando chega no detalhe do comportamento, é o comportamento que define, né? A inteligência do comportamento social. A inteligência do comportamento social é que permite o convívio das pessoas, o entendimento das pessoas por um interesse comum, né? Então, quem vai a uma pousada e sente que ela é segura, um pequeno hotel, posta na internet exatamente isso. E quem, ao contrário, sente risco numa pousada, a mesma coisa. Né? O mesmo dono da pousada. Né? A hora que ele sente que ele não está cuidando dele e da sua família, ele está se expondo a visitantes externos que estão ali para frequentar o seu negócio e que estão trazendo a condição de infectar a própria família. E você tem um ciclo vicioso. Né? Por isso que a cooperação na pandemia é muito importante. Mas não é só a cooperação, é trazer Safe Travels, por exemplo, e os nossos protocolos. Os protocolos de São Paulo é que estão, vamos dizer assim, consolidados por esse selo internacional. Mas não são protocolos absolutamente rígidos, são comportamentos que são induzidos, por simples que eles sejam. É que um hotel, um restaurante tenha o álcool gel na entrada, que tenha sabão, toalhas descartáveis no banheiro, dos banheiros, né, que os garçons sejam de máscara, e até mais com protetor shield mask, aquele de plástico, em alguns casos. O afastamento das mesas é tudo regrado. Né? Desobedecer isso hoje é uma desinteligência em relação ao próprio mercado. Então, o Safe Travels, ele ajuda a fazer isso, mas, na verdade, o Safe Travels é a consolidação, a certificação dos protocolos de São Paulo, que São Paulo desenvolveu ao longo da pandemia com
hotelaria, com parques temáticos, parques naturais, eventos. Isso é um trabalho a muitas mãos. Como é que está a situação do desemprego, de empresas nessa área de turismo que tiveram que fechar as portas em várias cidades do estado, principalmente esses municípios que dependem exclusivamente ou principalmente do turismo, secretário? Olha, nós precisamos olhar as coisas, analisar as coisas como elas são. O turismo no mundo inteiro se impactou muito. Ele caiu, no primeiro momento, 80%. Lá por março, depois em diante, abril, maio, junho, foi uma queda que chegou a 80%. No final do ano, ele voltou, ele começou a se recuperar, e os empregos que chegaram a uma faixa negativa de perto de 150 mil empregos, quase, no final, ali por outubro, no turismo de São Paulo, é muito emprego, né? No final do ano já era negativo 128 mil. Então tinha sido recuperado aí acho que uns 15 mil empregos. Janeiro, mais 7 mil. Janeiro, fevereiro, mais 7, 8 mil. Janeiro com fevereiro. Então, voltou a recuperar. Mas, agora, de novo, volta com esses fechamentos. Como é que o setor mais atingido é o setor de viagens, né? Porque ele pede duas coisas, que pessoas se desloquem e pessoas se juntem, se aglomerem. Isso é a natureza do turismo. Então, quem mais sofre no mundo, na economia, é o turismo. Os eventos culturais, né? Em vários momentos, bares, restaurantes, que abrem e fecham, também sofrem muito. Os hotéis, todos esses segmentos sofrem muito. As aéreas estão numa situação muito difícil, porque eles tinham recuperado a 65% agora no mês de janeiro e agora voltaram a cair novamente. Então, assim, no final das contas, vamos às premissas. Primeiro, nós temos uma pandemia global. 2, quem está lidando bem com essa pandemia está começando a voltar a ter uma vida normal mais cedo. Já aconteceu com a gripe espanhola lá atrás, no começo do século. Quem lidou bem com a pandemia, sua economia, quando terminou a crise da gripe espanhola, foram aqueles os países que se desenvolveram mais rapidamente. Então, o que nós vamos observar? O que nós estamos observando? Que no final do ano passado, na gestão Trump lá nos Estados Unidos, estava aquela confusão. Agora, os Estados Unidos estão vacinando todo mundo até maio, junho. 2 e 3 vacinas. Logo, o segundo semestre dos americanos deverá ser bom, né? Mais normal. A Grã-Bretanha é a mesma coisa. Né? Já vacinou 30 e poucos por cento, Israel também. Então, o que você tem? Você tem bolhas, né, e corredores que vão se estabelecer. Países que vão dizer sim para país. O Brasil é o segundo país relevante do mundo, mais negado de visto. Paradoxalmente, a Inglaterra também, e a África do Sul também, por conta da mutação do gene, né, do vírus. Mas a Inglaterra vai sair disso, a Grã-Bretanha vai sair disso, porque está vacinando todo mundo. Então, o que nós temos que entender, de fato, né, que esse abre e fecha, sístoles e diástoles, vai acontecer dependendo, aqui no nosso caso do Plano São Paulo e outros estados, e mesmo o Brasil, que não tem plano de gestão da pandemia, né, de acordo com os índices de transmissão do vírus, né, índice de ocupação dos leitos Covid e dos leitos de UTI Covid. A gente continua falando sobre economia. E eu separei uma outra entrevista que eu fiz aqui no nosso jornal diário da Rede Alesp sobre a queda da confiança empresarial no mercado brasileiro. O assunto é complexo e, para entender melhor, eu falei com o superintendente de estatísticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, Aloísio Campelo Júnior. Acompanhe. Qual que é a importância dessa confiança empresarial? O que ela diz para a economia e o que ela diz para o dia a dia da população em geral? Bom, esse tipo de indicador que nós chamamos de confiança, né, ele principalmente o empresarial, ele tem muita relação com o nível de atividade econômica,
né? Então, quando nós percebemos uma desaceleração na economia, esse índice cai e vice-versa quando há uma aceleração da economia. Por outro lado, ele tem um componente de expectativas, então a gente tem que sempre olhar se o que está acontecendo, se a queda foi na percepção sobre a situação atual, que teria mais relação com o nível de atividade, ou nas expectativas, que é um componente muito importante para se tentar prever o que vai acontecer no futuro também, porque das decisões das empresas de contratação, de investimento, vai depender o crescimento futuro da economia. Agora, Luísio, como é que se chega a esse índice de confiança? Como que é analisado isso? Quais os fatores são levados em consideração? Bom, são perguntas que geralmente têm uma resposta fácil, um questionário de umas 15 a 20 perguntas feitas a setores que representam 2/3 da economia brasileira. Nós consultamos mensalmente quase 5.000 empresas da indústria, serviços, comércio e setor da construção. E são perguntas com respostas relativamente fáceis, geralmente a opção de resposta é até qualitativa, e nós procuramos avaliar como está o nível da demanda, se a empresa está contratando, se a empresa percebe que o nível de atividade se está alto ou fraco, e capturamos também essas expectativas para um horizonte próximo, ou seja, a empresa que de alguma forma já tem conhecimento de como os seus clientes estão programando compras, estão informando sobre as compras futuras, nós perguntamos quais são as perspectivas de evolução das vendas, da produção, da demanda nos meses seguintes. E esses resultados, eles estão de acordo com as expectativas de vocês num momento tão complicado como esse da economia? Ou realmente, quando vocês escutam os empresários, quando vocês analisam as informações que os empresários passam, a situação é extremamente delicada? Olha, o que nós temos nesse início de ano, em janeiro e fevereiro, é uma continuidade de uma queda que partiu de um nível alto. A confiança empresarial caiu, despencou durante o pior momento da pandemia no ano passado e depois foi se recuperando com uma certa heterogeneidade entre os setores. A indústria terminou o ano muito bem e a confiança estava lá em cima também de que o início de 2021 seria muito bom. Na parte intermediária, o comércio e os serviços, o comércio e a construção, e lá embaixo o setor de serviços, que não só foi o que sofreu mais, principalmente os segmentos específicos ligados aos serviços de turismo, né, alimentação em restaurantes e serviços prestados às famílias de modo geral. Também era o setor que estava com a confiança mais lá embaixo. Depois dessa recuperação, a confiança começou a cair, e nesse início de ano, já estava num nível que nós não poderíamos mais dizer que era uma confiança, digamos, neutra, mas uma confiança já baixa, e ela continuou caindo, sinalizando não só uma desaceleração entre janeiro e fevereiro, mas ainda não muito forte, uma desaceleração do nível de atividade e as expectativas piorando. Eu atribuo isso realmente a duas coisas. Primeiro, a saída do auxílio emergencial, que vinha dando um impulso à economia no final do ano. O último pagamento relacionado ao ano passado foi feito em janeiro, e as expectativas de que esse auxílio não estaria mais à disposição. E a partir de fevereiro, uma piora das expectativas, muito em função da piora do quadro da pandemia, realmente, uma percepção de que a situação pioraria. E eu acho particularmente até que o número que nós veremos aí em março será uma queda talvez até mais forte por conta disso, porque já em março aí nós temos as medidas de isolamento mais espalhadas no Brasil inteiro pela piora do quadro da pandemia. Ou seja, Aloysio, vocês já esperam que os próximos números mostrem uma queda ainda maior na confiança. E qual que é o setor mais prejudicado, Aloysio? Olha, são esses segmentos do setor de serviços. O setor de serviços é também um setor com certa heterogeneidade. Você tem, por exemplo, empresas que prestam serviços de comunicações ou serviços ligados à área de informática que não sofrem tanto. Os serviços prestados a outras empresas
depende se você pode fazer à distância ou não, mas com as medidas, com a limitação de circulação das pessoas, algumas das atividades desaceleram, serviços de higiene e limpeza em edifícios ou serviços de vigilância, há uma desaceleração, mas o setor que nos preocupa mais, porque emprega muito e que tende a sofrer mais, são os serviços de alimentação fora, bares e restaurantes, essa parte de hotelaria, transportes aéreos, né, transportes e principalmente os aéreos que já estão observando a desaceleração muito forte neste mês de março, e esses pequenos serviços prestados às pessoas, né, cabeleireiros, etc., pela limitação de circulação, não são bens tão essenciais quanto a alimentação e remédios, etc., então as pessoas conseguem postergar aquele consumo e, com isso, esses setores vão enfrentar problemas agora em março e abril. Sempre que a gente escuta um empresário, principalmente empresários da área do comércio, aqui no Jornal da Rede Alesp, eles têm reclamado que ou não tem linha de crédito, ou quando tem a linha de crédito é difícil o acesso a esse dinheiro, é muito moroso o processo para se conseguir o dinheiro, e para o empresário que está em dificuldade, se o processo todo é moroso, quando ele receber o dinheiro daqui 6 meses, ele já terá fechado as portas faz tempo. Quando vocês medem esse índice de confiança, chega até vocês esse tipo de informação por parte dos empresários em relação às linhas de crédito? Chega sim, porque, inclusive, como nós estamos falando, a gente teria perguntas ligadas a vários assuntos, e tem uma pergunta específica sobre facilidade de se conseguir crédito, né? Essa pergunta nós observamos no ano passado, que no primeiro momento que chegou a pandemia, houve um aumento muito grande do percentual de empresas reportando dificuldade de acesso a crédito, reportando que havia necessidade de ter acesso a crédito, reportando dificuldades por burocracia. O governo teve que, até ao longo do segundo trimestre, aperfeiçoar, calibrar o processo, mas já no segundo semestre a coisa melhorou bastante, né? Havia um crédito com algum aporte do governo para ver algum subsídio, o crédito fluiu a partir de até junho, começou a fluir muito mais facilmente, e em alguns segmentos, empresas pequenas ainda continuaram reportando, porque havia exigências do tipo, a empresa precisa fazer o pagamento da folha de pagamentos no banco, e até resolver todas essas questões, as empresas pequenas tinham dificuldade. No momento, a gente não tem esse tipo não está tão forte quanto estava no período da pandemia. Eu acredito que agora em março e abril a situação vai piorar e o governo vai ter que adotar medidas nesse sentido. Eu estou falando do governo federal, parecidas com o que nós vimos ano passado, principalmente para setores que vão enfrentar dificuldades nos serviços, principalmente em alguns casos do comércio. Não só talvez tenha que ser reeditado alguma coisa na questão da manutenção de emprego para essas empresas pequenas e de alguns segmentos, e também em relação ao acesso a crédito, para evitar uma quebradeira de empresas ou um aumento muito grande do desemprego. Eu acho que o quadro da pandemia está sinalizando que, mesmo que os governos nas esferas estadual e municipal não estejam tomando medidas tão dramáticas quanto no ano passado, nós podemos ter realmente problemas se não voltarmos a fazer, nem que seja de forma mais moderada, porque o programa de apoio emergencial no ano passado foi muito robusto no Brasil em comparação com outros países, e principalmente com os emergentes. O Brasil fez muitas medidas, principalmente o auxílio emergencial, né? Mas esse ano tende a ser muito mais moderado pelas necessidades de equilíbrio fiscal e também por essa combinação com medidas menos dramáticas de isolamento social.
Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. 21 de março é o Dia Internacional dedicado aos portadores da Síndrome de Down no Brasil. São mais de 300 mil pessoas especiais com Síndrome de Down. E o grande desafio ainda é a inclusão desses brasileiros no mercado de trabalho. A Lilian Busato conversou com Natália Costa, diretora de projetos do Instituto Esther Assunção, uma organização não governamental sem fins lucrativos que atua em Betim, Minas Gerais. E de lá vem o exemplo de apoio e incentivo a pessoas com a síndrome de Down no convívio social. Vamos ver como foi essa entrevista? Quais foram os avanços e os direitos das pessoas com síndrome de Down alcançou nesses últimos anos e como tem tratado essa situação na pandemia? Por favor, fala para quem está nos assistindo. Um dos avanços eu vejo, aqui no Brasil é a Lei Brasileira de Inclusão, que dá acessibilidade, dá visibilidade a todas as pessoas com deficiência. E como a síndrome de Down é uma das principais causas de deficiência intelectual, ela entra também nessa condição, tá? No ponto de vista de trabalho, a pessoa com deficiência intelectual, ela entra também na cota, onde as empresas com mais de 100 funcionários têm como obrigação de contratar de 2% a 5% do seu contingente em pessoas com deficiência e pessoas reabilitadas. Então, a pessoa com síndrome de Down também entra. E é interessante, Lília, que na minha experiência, as pessoas gostam de trabalhar com a pessoa com síndrome de Down porque ela tem um fenótipo, o rostinho dela. E normalmente a população tem uma ideia se eles são dóceis, eles são carinhosos. Então, a gente tem uma demanda, sim, por trabalho com síndrome de Down. Natália, e sobre essa lei de cotas, você acha que ainda necessita-se de mais leis para proteger, amparar e dar um suporte aí para essas pessoas de síndrome de Down também estar entrando na sociedade, no mercado de trabalho? Ou somente essa lei é o suficiente para os empresários, para as pessoas respeitarem a vaga delas, que elas têm direito legalmente para entrar, para poder aí enfrentar esse mundo hoje de emprego que está com uma taxa enorme de desempregados? Esses 5% de direito que tem, que é a lei de cotas, as empresas estão respeitando? Veja bem, Lília, eu acho que por lei a gente já tem lei suficiente. O que nós precisamos é de ações práticas. Com relação à empregabilidade da pessoa com deficiência, especificamente a pessoa com síndrome de Down, o que o empresário precisa de entender é que ele precisa de ir além da obrigação legal, A nós, o Instituto Esther Assunção, a gente tenta mostrar que a pessoa com síndrome de Down, ela tem um potencial produtivo. Para a empresa é muito interessante trabalhar com a diversidade. Então, abrir a empresa para a pessoa com síndrome de Down trabalhar significa uma acessibilidade não só arquitetônica, mas atitudinal. Nós, brasileiros, nós ainda precisamos de aprender a lidar com a diferença, a conviver com a diferença. E olha que nós somos um país multirracial e a gente ainda tem muita dificuldade de aceitar o que é diferente. Então, respondendo a sua pergunta, nós não precisamos mais de leis, mas a gente precisa de cumprimento dessa lei e a gente precisa de um entendimento. O meu sonho, Lília, é que a gente não precise de lei para poder contratar a pessoa com deficiência. Como hoje em dia, não, as empresas não têm leis para poder contratar mulheres ou negros, apesar que nós temos cotas aí para negros na universidade. Espero que algum dia a gente possa superar isso e ver as pessoas com igualdade de condições. Natália, quais são os maiores problemas que vocês encontram em relação às empresas no momento da contratação? Eu vejo que é muito capacitismo, Capacitismo é a discriminação da pessoa com deficiência. E existe a discriminação, ela pode seguir dois caminhos. A primeiro é você subestimar, achar que ele não dá conta de fazer nada, que você não vai colocar aquela pessoa para dentro da empresa porque ela não dá conta de fazer nada. Ou existe também superestimar aquela pessoa, é um guerreiro, é um herói,
Então, o que nós enfrentamos hoje, Lília, é a falta de informação, né? E nós precisamos de fazer uma ação pedagógica na sociedade, não só nas empresas, para falar que, junto com as limitações, a pessoa com deficiência, ela tem potencialidades e essas potencialidades têm que ser valorizadas. Então, dentro da empresa, quando a pessoa com síndrome de Down é contratada, ela vai cumprir a mesma jornada de trabalho que uma pessoa que não tem deficiência e vai receber o mesmo salário e, portanto, o mesmo tratamento e as mesmas exigências. Então, hoje, o nosso maior inimigo é a ignorância, é o preconceito. Você acha que com o decorrer, mesmo com campanhas, isso não vem diminuindo e a facilidade está muito maior? Ou você acha, mesmo com campanha, ainda que tem pessoas, dirigentes de empresas, que eles são ainda contundentes, não aceitar essa nova realidade e também ter a consciência de dar oportunidade, né, para uma pessoa dessa que já mostrou muitas vezes que ela anima o ambiente, ela traz felicidade, deixa o ambiente mais leve e também ela consegue aí dominar o trabalho que é passado para ela. A gente vê isso várias reportagens na TV, campanhas aí, isso é muito lindo, é emocionante, é uma coisa que dignifica quem está contratando, né? Que hora que você está contratando, você não está ajudando ninguém, você está se autoajudando. Com certeza. Nossa, você falou super bem, eu concordo plenamente. As empresas que a gente tem a oportunidade de entrar e de conversar com as pessoas, principalmente com os líderes de equipe, o que a gente mais combate é o preconceito e o que a gente possibilita é a acessibilidade atitudinal, sabe, Lília? Aquela possibilidade assim, eu quero conviver com o novo, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que facilitar a entrada dessa pessoa. E realmente eu sou muito otimista, eu acho que no Brasil tem melhorado muito, né? Nós hoje estamos enfrentando a pandemia, deu uma certa paralisada no mercado de trabalho, mas não só para a pessoa com deficiência, para todos nós, mas eu acredito sim que nós vamos conseguir caminhar. Não a passos largos como eu gostaria, mas o Brasil está caminhando sim. Natália, a gente sabe que no mundo existem 2 milhões de pessoas com síndrome de Down. Você tem informações qual é esse número no Brasil e no estado de São Paulo? No estado de São Paulo não tem. No Brasil, eu tenho um número de 2019, em torno de 300 mil pessoas, tá? 300 mil pessoas. A gente pensa em mais ou menos 1 a cada 700 nascimentos, né? Então, assim, em 2019, a gente tinha uma contagem de 300 mil brasileiros com síndrome de Down. E me conta um pouquinho sobre o seu instituto, os projetos que o Instituto Esther Assunção ele realiza. É só em relação ao síndrome de Down ou também tem outros projetos diversos aí para poder estar ajudando? O Esther Assunção é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que existe desde 1987. A gente tem como missão incluir a pessoa com deficiência nos mais diversos nichos. Então, te respondendo, não é só a pessoa com síndrome de Down, todos os tipos de deficiência. A gente trabalha hoje prioritariamente em 2 projetos, a inclusão na educação e a inclusão no mercado de trabalho, né? A educação está um pouco paralisada no Brasil em virtude da pandemia, né? Mas a gente faz capacitação de professores, assessoria de escola para acessibilidade e a gente dá assessoria às empresas também. E a novidade é que a gente tem dentro do Instituto hoje um banco de talentos, Lília, que tem como objetivo fazer um elo entre a pessoa com deficiência e a empresa. Então, hoje, a pessoa com deficiência, esse banco vai ser inaugurado agora no dia 24 de abril, reinaugurado, porque esse banco já existe, a gente está fazendo algumas modificações, atualizações. A pessoa com deficiência pode entrar no banco e pode registrar o seu currículo e as empresas procuram pessoas com deficiência nesse banco de talentos. Então, o Instituto Esther Assunção hoje tem como missão ser esse elo, né, entre o empregador e o empregado, até para a gente combater uma frase que a gente escuta muito dos empresários, que não tem pessoas com deficiência no Brasil para poder ser empregado. Isso é uma falácia, sabe, Lília? Hoje a gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? 66% são economicamente ativas, então a gente está falando de 29 milhões de pessoas economicamente ativas. 21%, ou seja, 9 milhões têm o ensino médio completo, e desse contingente, apenas 450 mil estão no mercado de trabalho. Então, a gente tem um desafio muito grande de colocar essas pessoas no mercado de trabalho para ser produtiva, né? E para nos ensinar a conviver com a diversidade. Você foi muito feliz quando você falou
que é uma alegria para a gente, porque é um privilégio conviver com a pessoa com deficiência, a gente se capacita mais. A gente, além de se capacitar mais, a gente fica mais humano e agradece muito a Deus, né? Porque é uma lição de vida quando uma pessoa dessa, ela entra no mercado de trabalho, ela mede esforços para tentar seguir e a maioria consegue. Então, eu acho que a gente que todos conseguem, assim, todos os dias, direto, a gente vê em outros meios de comunicações essas provas. E, principalmente, também é uma grande lição de vida para quem está dando a oportunidade. E, para quem quiser entrar em contato com você, Natália, desde empresário ou pessoas também que têm esse problema de síndrome de Down, para inclusão no mercado e também para inclusão na educação, como curso, como você acabou de dizer, qual é a forma de contato, quem procurar, site, por favor. Isso, procure a gente nas redes sociais, institutoesterassunção.org.br. A gente está no Facebook, nós temos o nosso Instagram e nós temos o nosso site também. E nós vamos tentar fazer parceria também, Lília, com as empresas que fornecem cursos, escolas de cursos, né, de capacitação, para que a pessoa com deficiência que queira melhorar a sua empregabilidade, melhorar o seu currículo, também possa se capacitar no mercado de trabalho. Durante essa pandemia, vocês também deram cursos de inclusão, como você disse, na educação para professores. Vocês têm alguma novidade aí para estar passando ou não? Deram uma parada, Natália, desculpa. A gente deu uma parada e a gente voltou para o nosso banco de talento, sabe? Porque houve uma retração de todo o mercado, né? As escolas praticamente pararam. Então, a gente voltou para dentro da instituição, a gente redesenhou, né? E a gente está pensando muito nessa possibilidade da pessoa com deficiência trabalhar também remotamente. Isso é muito legal, né, Lília? E isso era uma coisa que a gente não tinha pensado. Pensa bem, eu estou aqui em Betim, estou aqui em Minas Gerais, eu posso contratar alguém com deficiência de São Paulo e essa pessoa pode trabalhar remotamente. Então, a pandemia também nos trouxe a possibilidade de capacitar essas pessoas com cursos online. Então, a gente está montando toda uma plataforma de acessibilidade para essa pessoa, para cursos, para palestras. Então, a gente deu realmente uma parada para se reinventar, porque eu vejo que a pandemia também foi um momento da gente aprender muita coisa nova, né? Com certeza, principalmente esse modo virtual e home office, né? Ele veio para ficar, mesmo que volte aí numa normalidade, eu acredito que quase 50% da população hoje que está em home office vão continuar. Já foi provado que consegue se trabalhar desse mesmo modo, com a mesma qualidade. Isso é uma grande iniciativa de vocês aí, tá já pensando num treinamento para essas pessoas poderem também entrar e competir. Né? Isso é uma competitividade, está mostrando novamente que tem capacidade sim de estar junto com as mudanças que a tecnologia vem nos informando. Isso é muito bacana, Natália. E qual que seria a tua expectativa agora para 2021? Olha, o que eu vejo é realmente das pessoas estarem mais sensibilizadas. Essa realidade de estar dentro de casa, Lili, é a realidade de muitas pessoas com deficiência. Eu conheço muitas pessoas com deficiência múltipla, que tem pouquíssima mobilidade e não consegue sair de casa. Tetraplégico, por exemplo, que não tem acesso a meio de transporte acessível. Então, eu acho que muitas vezes a gente sente na pele que muitas pessoas com deficiência já vivem, que é realmente a impossibilidade de ir a vários nichos sociais, né? Então, eu vejo que nós podemos aprender a cuidar um do outro, né? Essa questão do uso da máscara, eu uso máscara não só para me proteger, mas principalmente para poder proteger o outro, de dar acesso, né? Eu vejo que em 2021 e principalmente em 2022, sabe? As empresas podem voltar com uma carga de conhecimento, não só do ponto de vista cognitivo, mas também emocional, e de aprender a conviver com a diversidade. Lília, a pessoa com deficiência, ela pode trabalhar, deve trabalhar, ela deve estudar, e mais, ela é um consumidor. Então, eu convido os bares e restaurantes a repensar o seu barzinho, o seu banheiro para pessoas com deficiência, as lojas, será que as lojas hoje têm um provador para pessoas com deficiência? Então, a gente tem que se reinventar, sabe, Lília? E eu espero que a gente esteja atenta a esse novo convite, porque muitas pessoas têm reclamado muito de uma solidão, de falta de acesso, né, em virtude do isolamento social, e pensando mais uma vez que isso pode ser realidade de muitas pessoas com deficiência, independente da pandemia.
E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito delicado: a violência contra as pessoas com deficiência. E tão importante quanto promover a inclusão social, como nós vimos na entrevista anterior sobre os portadores de síndrome de Down, é preciso garantir a integridade física de pessoas que possuem algum tipo de limitação. A Lilian Busato entrevistou o Cleiton Borges, supervisor do Centro de Apoio Técnico do Instituto Jô Clemente, uma organização da sociedade civil aqui de São Paulo, sem fins lucrativos, que previne e promove a saúde das pessoas com deficiência intelectual. Vamos acompanhar? Cleiton, quais são os dados de 2020 com relação à violência contra as pessoas com deficiência? Porque a gente leu que na realidade passaram que diminuiu, porém, entre aspas, isso não é o que se passa mesmo na realidade, certo? Sim, quando nós comparamos o número de atendimentos realizados na primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência, onde está o Centro de Apoio Técnico, dos números de 2019 para 2020, nós percebemos uma redução, sim. Em números aproximados, em 2019 nós tivemos cerca de 2.300 atendimentos. E em 2020, 1.730 atendimentos. Então, houve sim uma redução numérica. Porém, é necessário levar em conta que esta redução não significa a redução da violência ou a redução de situações de violações de direitos. Mas sim, obviamente, com o advento da pandemia, é uma redução das possibilidades de espaços para que as pessoas que sofrem algum tipo de violência pudessem denunciá-las presencialmente ou denunciá-las para alguma autoridade. E o Cleiton, quais são os principais tipos de violência mais cometidos hoje? Olha, eu falo aqui pela equipe do Centro de Apoio Técnico desta delegacia, que é especializada, é um serviço do Governo do Estado, da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, que nós do Instituto Jô Clemente atendemos, realizamos a gestão. E todos os tipos de violência as pessoas procuram para denunciar. As mais frequentes são violência física, violência patrimonial, violência sexual, né? Alguns crimes que estão relacionados a esses tipos de violência, como na violência patrimonial o estelionato, furto, na violência sexual o estupro, importunação sexual, lesão corporal, mas nós temos também outros tipos de violência, como a violência moral. Você pode se lembrar, por exemplo, de crimes contra a honra, ou violência psicológica, casos de discriminação, casos de ameaça, violência doméstica. Então, assim, no conjunto de crimes, alguns crimes são mais incidentes, mas num espaço de um ano, nós percebemos diversos tipos de violência, como eu disse. E para quem está nos assistindo agora, Cleiton, quais os canais que as pessoas podem procurar para denunciar caso elas saibam de alguma ocorrência de violência? Excelente pergunta. Olha, se uma pessoa conhece, sabe do acontecimento de uma violência, ela pode procurar presencialmente. A delegacia funciona de segunda a sexta, o Centro de Apoio Técnico funciona de 9 às 18 horas, na Rua Brigadeiro Tobias, número 527, aqui na Luz. Mas também há outros meios, como, por exemplo, se a situação está acontecendo, qualquer pessoa pode acionar a Polícia Militar, pelo número já conhecido, 190, que é os casos de flagrante. Se a pessoa está numa região que não dispõe deste atendimento especializado, ela pode procurar e deve procurar qualquer delegacia do seu bairro. Qualquer delegacia pode atender pessoas com deficiência que queiram relatar uma situação de violência. Assim como canais à distância. Eu acho que é importante aproveitar esse espaço aqui e divulgar. Nós temos o Disque 100, que é um atendimento de nível nacional para denúncias de direitos humanos, é um telefone que é gratuito. Nós temos também o próprio telefone aqui do Centro de Apoio Técnico, que é o 11 São Paulo 33 11 3380, e nós divulgamos com mais incidência, assim como outros órgãos públicos, Lília, um atendimento remoto via WhatsApp. Eu vou citar o número aqui, mas nos canais de divulgação, nas redes sociais do IJC, as pessoas podem encontrá-lo com facilidade, que é o 11 94528 9710.
além também, para complementar, da possibilidade que as pessoas, estando em casa, evitando se deslocar, se for uma situação que permita ser apurada posteriormente, ela pode recorrer ao site da delegacia eletrônica e registrar ali um boletim de ocorrência via internet. Pela internet, qualquer pessoa no estado de São Paulo pode registrar um boletim de ocorrência no www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Ô Cleiton, você acabou de mostrar várias formas aí para a pessoa poder estar denunciando, ou seja, a tecnologia, no mesmo tempo que ela veio na pandemia, você acha que com isso facilita mais as pessoas a denunciarem ou elas inibem a denúncia? A tecnologia é um ganho da humanidade, é um direito que todas as pessoas devem ter acesso. Nós falamos que as diversas barreiras que impedem pessoas com deficiência de alcançar seu direito, e uma das barreiras é justamente a barreira tecnológica, ou a barreira comunicacional. Então, a tecnologia deve ser usada quando implementamos e divulgamos o atendimento remoto, ou seja, as orientações que podem ser dadas por WhatsApp, informações básicas e encaminhamento para que as pessoas saibam dos seus direitos. Houve, durante a pandemia, um aumento de número de pessoas que passaram a se utilizar desse canal. Então, é importante, sim, sem dúvida, a tecnologia pode estar a serviço como uma ferramenta para denúncias. Você que está nos assistindo agora e souber ou tiver ciência de algum tipo de violência contra pessoas com deficiência, o Cleiton acabou de passar várias informações, mas a mais de fácil acesso é o WhatsApp. Você entra lá no 11 94528 9710 e deixa lá a sua denúncia. É uma forma muito rápida de denunciar, é uma forma muito rápida de avisar as autoridades que está ocorrendo algum tipo de violência, né, contra essas pessoas com deficiência. É isso, né, Cleiton? Exatamente. Esse é o número do WhatsApp, né? Eu queria que você repetisse de novo o telespectador, Cleiton, que eu acho que hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito mais fácil e muito rápida de comunicação, né? Tá bom. O número é aqui de São Paulo, prefixo 011. O telefone é o 94528 9710, 9710 no final. Sim, eu vou repetir juntamente com o Cleiton, é 11 94528 9710. Ô Cleiton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Instituto Jô Clemente para ajudar essas vítimas de violência. Há quanto tempo que já existe esse instituto e se também tem outros projetos aí que envolvem outros caminhos e outros certames que não seja só a violência. Eu queria que você falasse um pouquinho desse no cenário geral do Instituto Jô Clemente. Tá bom. Olha, o Instituto Jô Clemente completa 60 anos este ano. É a antiga APAI de São Paulo. Muitas pessoas ainda se lembram do nome APAI de São Paulo. É o Instituto Jô Clemente, que atua na área da saúde, na área da prevenção, na área da inclusão profissional, educacional e também na área de atendimento a vítimas de violência. Nós temos um serviço de defesa e garantias de direito, que é para o público interno atendido no Instituto Jô Clemente, através de um programa jurídico-social, em que pessoas dos diversos serviços e trabalhos realizados no Instituto, caso identifiquem um sinal de violência ou caso identifiquem uma possibilidade, uma suspeita, é encaminhado para esse serviço, que tem um acolhimento de psicólogas e também articulação, orientação para encaminhamentos para a rede de serviços por parte de assistentes sociais, e nós temos uma parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do qual funciona o Centro de Apoio Técnico da primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, uma equipe do Instituto Jô Clemente, uma equipe multiprofissional, composta por intérpretes de Libras, psicólogas, assistentes sociais, pesquisadoras, supervisores, realiza, junto com a Polícia Civil, o atendimento a diversas demandas de violências aqui em São Paulo. E como é que vocês lidaram com essa situação da pandemia nesse apoio para as populações, para as pessoas que sofreram a violência? Vocês conseguiram chegar até elas com esse grupo de apoio? Foi tudo feito de modo virtual, Cleiton?
Não, o virtual foi um complemento. O atendimento remoto, ele veio como uma nova possibilidade, mas o trabalho presencial, ele continuou durante todo o período da pandemia e continua. Então, não houve em nenhum momento interrupção do atendimento presencial no endereço da delegacia, como eu disse, é a Rua Brigadeiro Tobias, 527, próximo da Estação da Luz. O atendimento, em alguns momentos, recebeu, inclusive, mais procura, e no momento atual, junto com a Polícia Civil, é feito todo o trabalho, por um lado, de investigação, de apuração de possibilidades de crime, autoria, para que esse crime seja evitado, para que ele não repita, e também o atendimento psicossocial, a orientação, a articulação com a rede, por parte de nossa equipe. Nós fazemos também, é importante, trabalhos de formação, e a formação e a articulação com a rede de profissionais é um dos meios de prevenção. Ô Cleiton, me conta um pouquinho da cartilha que vocês têm, que chama Violência contra as Pessoas com Deficiência. Você sabe como evitar, identificar e denunciar? Você poderia falar um pouquinho dela para a gente? Sim. A cartilha foi um trabalho desenvolvido no final de 2020. É um trabalho que contempla orientações na área de conceitos. Por exemplo, a pessoa ali vai ter informações sobre barreiras, como eu disse, termos como capacitismo, situações de discriminação. Também ela vai ter acesso na cartilha. Essa parceria ela contou com a Universidade Federal de São Carlos, no Laboratório de Prevenção à Violência, e nós desenvolvemos algumas formas de identificação e prevenção aos crimes e tipos de violência, como já foi falado aqui na nossa entrevista. E no final, a cartilha traz recomendações, sugestões de como atuar em prevenção e como as pessoas, em geral, toda a sociedade pode contribuir para não só prevenir a violência, mas garantir o direito das pessoas com deficiência. Pegando o gancho aí que você está falando, baseado no conteúdo da cartilha, quais que são os sinais que servem de alerta e pode ajudar as pessoas a identificar casos de violências contra as pessoas com deficiência, Cleiton? Interessante. Olha, alguns sinais, sim, podem demonstrar uma situação de violência. Por exemplo, algumas pessoas têm sinais, marcas no corpo, sinais visíveis de uma possível violência. Outras pessoas vão demonstrar um comportamento que indica um grau de estresse ou irritabilidade maior, pessoas que se isolam de outras pessoas do seio familiar. Enfim, são sinais que podem indicar que algo está errado. O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.